Parábola do mordomo infiel ou a parábola do administrador astuto. Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 13. Eu vou ler, depois o irmão lê em seguida, amém? Versículo 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Pode ler. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi Acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E ele, chamando, disse: que é isso que ouça de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Amém. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavalo não posso, de mendigar tenha vergonha. Isso. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Eu sei o que há de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em sua casa. Em suas casas. Em sua casa. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te, já escreve 50. E ele respondeu: isso. E ele respondeu: como tem 100 medidas 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e assentando-te já escreve 50. Amém. Disse depois a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo.
E disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80. E disse depois ao outro, e tu quanto deve? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação e escreva 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E louvou aquele senhor, e injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Aí, Porque os filhos deste mundo não são mais prudentes. Os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração dos que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem vossos, vos recebam eles no também tabernáculos eternos. Amém. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Amém. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? E se nos alheios não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um
e amar o outro. O se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Isso, mamon. Mamon aí é o... Já vamos conversar, entender esse mamon aí. Bom, vamos meditar aqui no que está escrito, né? Verso 1. Ele dizia também aos seus discípulos, Jesus, sim. Não, agora eu vou meditar aqui, a gente vai interagir. Ele dizia também aos seus discípulos, quem está falando? Jesus, não é? Jesus inicia uma parábola. Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este mordomo foi acusado perante esse homem rico, que esse mordomo está a dissipar os seus bens. Não é? Então, e ele, o homem rico, chamando-o, disse-lhe, chamando o mordomo, diz ao mordomo, que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Então, note que ele fala assim, que é isto que ouço de ti. Mas ele não fala, o mordomo não tem direito a se defender. Por quê? Porque já está dado a sentença. Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Então, quer dizer, essa acusação que veio para o homem rico do mordomo é uma acusação de alguém que é confiável. Por quê? O mordomo foi acusado perante o homem rico e quando o homem rico chamou o mordomo, já o chamou para tirar a mordomia. Não chamou para dar oportunidade. Não vai ter oportunidade. Já chamou para falar, dá contas. Preste contas da tua mordomia. Apresente os relatórios, porque você já não será mais meu mordomo. Apresente os relatórios que você não vai mais administrar o cargo que eu te dei. Apresente os relatórios porque você não vai continuar mais no ministério que eu te dei. Porque a acusação que chegou é de alguém seguro. A informação é segura, porque já vai tomar atitude. Não vai questionar, não vai dar oportunidade para ele conversar. E note que o mordomo também não fala nada na conversa. Só recebe. Entendeu? E o mordomo disse consigo, né? Ele começa a pensar, a meditar. Que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Quer dizer, me tira o cargo de administrador. Me tira o ministério. Cavar não posso. Quer dizer, para ganhar a vida cavando, ele não pode. Não sei qual é o motivo. Não sei se ele é idoso. Não sei se ele não é pessoa que está disposta a cavar para viver a vida agora, de agora para frente, para ganhar o salário dele. De mendigar tenho vergonha. Quer dizer, ele tem vergonha de mendigar para ganhar a vida. Então ele está se pensando ali, o que eu farei? Que farei? Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Quer dizer, dá a entender aqui que ele não tem nem casa. Sim? Parece que ele não tem nem casa. Ou recebam em suas casas para quê? Porque eu vou precisar de um outro emprego
no mesmo nível. De mordomo também, de administrador, por quê? Parece que só tem duas opções para ele: cavar diante da vergonha e ganhar a vida cavando, e ele já falou que não pode. E mendigar também, ele tem vergonha. Então, ele precisa de uma estratégia para que alguém receba ele em suas casas. Para trabalho, para alguma coisa. Mas essas duas opções para ele não dá. Cavar e mendigar, não dá. Talvez a vergonha que ele vai passar sendo tirada a mordomia dele e o escândalo que vai ser, ele não consiga mais a mesma função. E aí só sobra essa função. Ou cava, ou vai cavar buraco, ou você vai mendigar. Porque quando te desapossar da mordomia, a vergonha vai ser tanto, o falatório vai ser tanto, que ninguém vai te receber em suas casas. Não é? Exemplo, um pastor quando cai. É uma vergonha muito grande. Para ele conseguir uma outra igreja agora para ser pastor, leva-se muito tempo. Porque por mais que ele tenha arrependimento, Deus perdoe, ele vai passar um bom tempo agora até a água dele limpar. Ele pode conseguir o perdão? Sim. Ele pode conseguir uma nova igreja? Sim. Só que esse período até ele conseguir, o que ele vai fazer? Entende? Vamos dizer que... Por quê? A parábola começa que esse mordomo foi acusado de dissipar os bens desse homem rico. Quer dizer, ele está usando os bens dele, ele está desperdiçando os bens dele. Então, ele é um péssimo administrador. Então, o escândalo que vai ser, ele não consegue ser administrador em outro lugar. Entende? Então, vai ser um escândalo muito grande aqui. E o nome dele vai ficar sujo na praça. Então, ele não vai conseguir ser administrador por um bom tempo. Até que ele consiga uma nova oportunidade. Então, tanto secular, tanto na igreja, o que está acontecendo aqui? Um escândalo que vai queimar o nome dele. Ele não vai conseguir. Então, ele vai ter que achar alguma coisa para fazer por esse período. Então, ele começa a bolar estratégia para que ele possa ser recebido em alguma casa. E chamando a si, no particular, a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Olha como que ele é incompetente. Ele não sabe quanto que esse que está devendo para o senhor dele, que pegou na administração dele, quanto deve. Olha o tamanho da incompetência. Porque esse que está devendo para o senhor dele, pegou emprestado na administração desse mordomo. Entendeu? E olha como que ele é incompetente. Ele não sabe as contas dos devedores que deve para o seu senhor. Quer dizer, ele está dissipando os bens do seu dono, do seu senhor, do homem rico. Ele está desperdiçando, está pondo a perca, está pondo em risco, está perdendo. A mordomia dele está perdendo, não está prosperando o seu senhor. A mordomia dele está fazendo com que o seu senhor tenha prejuízos ou esteja sujeito a prejuízo. Por quê? Quanto deves ao meu senhor? Ele deveria saber quanto deves. Ele deveria saber quanto deves. Aí respondeu o primeiro: 100 medidas de azeite é o que eu devo. Aí ele fala assim: toma a tua obrigação e assentando-te escreve 50. Quer dizer, não estava escrito 100 alqueires de dívida. Não estava escrito nada. E agora que ele vai documentar, por quê? Lá no começo da parábola diz que esse homem rico
chamou ele e falou assim, dá contas da tua mordomia, porque não será mais meu mordomo. Então, quer dizer, apresente os relatórios para mim passar para o próximo mordomo, porque você não vai administrar mais. Então, eu preciso dos meus devedores, eu preciso dos meus lucros, eu preciso das minhas propriedades, eu preciso de tudo que tem na propriedade, eu preciso dos relatórios. E ele não tem nada feito. Totalmente imprudente. Totalmente incompetente na sua responsabilidade que ele ganhou. Sim? E olha o que ele faz agora. Ele começa a administrar agora troca de favor. Ele começa a administrar troca de favor. Ó, você deve 100 medidas. Só que eu vou fazer aqui um negócio bom para você. Escreve que você deve 50. Eu vou ajeitar teu lado aqui. Por quê? Ele está bolando aqui uma dívida de favor, por quê? Esse que está devendo não sabe que ele vai ser tirado da mordomia. Então ele começa a fazer um crédito de favor com esses homens que deve. Por quê? Agora, depois que ele for deposto, ali da mordomia, que ele for tirado da administração, ele tem troca de favor com esses homens. Coisa de homem, não é coisa de justo. Coisa de gente injusta. Coisa de gente ímpia. Entendeu? Não é coisa de gente certa. A parábola está contando uma história de um homem rico que o castigo dele é ter um mordomo imprudente, um mordomo incompetente. Entendeu? Por quê? Provavelmente esse homem rico também não é um homem justo. Por quê? Porque se você tocar no dinheiro de um homem que ama o dinheiro, você tocou no tesouro dele. Ele não vai te querer. Ele não vai te querer. Porque o negócio dele é dinheiro e lucro. Se você dá prejuízo, você está fora da conversa. Entendeu? Então, quer dizer, o castigo de um homem rico desse é mordomos assim. Entendeu? Por quê? É justiça semeando justiça. Se você semeia misericórdia, misericórdia você colhe. Como esse homem rico adquiriu seus bens, a parábola não conta. Mas existe uma sentença de justiça que está vindo sobre ele, que é um administrador astuto, esperto. Entendeu? Que pensa nele. Um administrador que pensa nele. Não pensa no seu senhor, no homem rico que ele está servindo, administrando as coisas dele. Ele não pensa. Ele não pensa que ele administrando mal essas coisas, o homem rico, seu senhor, pode ficar pobre e amanhã ou depois, quem perde o emprego? Ele, o administrador, todos os empregados, e perde-se também o homem rico, perde-se tudo. Então vamos pôr numa empresa. Então o homem é dono da empresa e coloca um homem, um mordomo lá na presidência. E ele começa a administrar mal a empresa. O que vai acontecer? A empresa vai falir, quando descobrir é tarde, a empresa fale, fecha e é problema para todo mundo. Não só para o administrador, como para o dono e para todos os servos que estão abaixo. Sim? Agora vamos para a igreja. Um pastor começa a administrar mal a sua igreja. Quais são os bens de Deus? Almas, vida. Então o que começa a se perder na igreja? Almas, vidas. Entendeu? Porque ele é chamado para ganhar, não para perder. Para cuidar daquilo que Deus traz.
não para expulsar, fazer atitudes que fazem com que as pessoas desanimem e saiam. Foi chamado para isso. Foi chamado para arrebanhar, cuidar, tratar, fazer de tudo para que fique. Se não quiser ficar, aí ele fez tudo certo. Não tem culpa disso. Entende? E depois chama o segundo devedor. E tu quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse, toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Por que eu estou falando aqui que esse senhor, esse homem rico, é um homem ímpio? Porque só um ímpio vai louvar um outro ímpio, dando prejuízo para ele. Ele aqui está enaltecendo uma atitude que não convém, que Deus não aprova isso aqui. Mas ele, esse homem rico, não está aprovando, mas está achando interessante, está vendo aquela manipulação, ele viu aquilo e falou assim, que homem astuto, que homem esperto, não é? E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Prudentemente no sentido de ser esperto, não é? Aqui eu entendo que nós estamos com ímpio e ímpio ali, entendeu? Esses dias atrás nós tivemos o caso Lázaro. Não teve pessoas que ficou do lado do Lázaro, diante de tantas atrocidades que aquele homem fez? Entendeu? Então, quer dizer, esse homem aqui não deve ser um homem justo, um homem rico justo, uma pessoa que tem prazer nas coisas de Deus, na justiça de Deus. Porque louvar a atitude desse mordomo não tem condição. Que deveria ser repugnante. Ele deveria ficar muito bravo com essa situação. Porque ele já está depondo o homem por dissipar os seus bens, perder os seus bens. E agora o cara vai administrar os bens para o seu favor nos seus últimos momentos. Poxa. Não é? Aqui eu entendo, aqui eu dividi esse versículo 8 em A e B. Eu não sei se eu fiz certo, mas por que eu fiz isso nesse versículo 8? Porque da agora para frente, Jesus começa a aplicar o ensino na parábola. Certo? Então ele construiu a imagem, ele construiu um acontecimento do cotidiano, e agora para frente ele vai começar a dar um ensino em cima do que foi construído. Certo? Então eu dividi esse versículo 8, porque da agora para frente Jesus já começa a dar ensino em cima da parábola contada. E você note que aquilo que nós já conversamos esses dias, né? Você não vê nome. Um certo homem rico, um mordomo. Sim? Chama o primeiro que deve, chama o segundo que deve. Não tem nome na parábola. Então você vê que é uma construção de imagem, de exemplo, para começar a passar um ensino em cima desse. Porque normalmente essas imagens, esse acontecimento do cotidiano, Jesus traz ele porque eles são interessantes, eles chamam a atenção, fixa na mente da pessoa. Aí quando aplica o ensino que Jesus quer, a pessoa fica ali. O ensino, ele apega melhor na pessoa, por quê? Por conta que a imagem, a história ali, aquele acontecimento, ele é muito interessante. E às vezes é um acontecimento do cotidiano que acontece. E não acontece isso? Não é? Não é um acontecimento que nós temos? Nós temos isso no dia a dia até hoje.
de pessoas astutas que estão no poder e governam a seu bel prazer. Governam para o seu prazer. Agora, parte B do versículo. Aí Jesus já começa a dar ensino. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quer dizer, os filhos deste mundo, as pessoas ímpias, que não se agrada das coisas de Deus, que não tem prazer nas coisas de Deus, eles são mais prudentes, eles são mais astutos na sua geração. Por que geração? Por quê? Porque a pessoa vive por um período, então ela alcança uma geração, depois ela morre. E a outra geração ela não alcança mais. Sim? Então Jesus vai dizer que os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quer dizer que os filhos de Deus, dentro do contexto do poder de Deus, do que Deus quer, esses filhos de Deus não são assim, com as regras de Deus, eles não fazem tão bem uso como os ímpios fazem uso das suas artimanhas, das suas negociações, das suas trocas de favor. Então você tem aqui pessoas que não praticam a justiça de Deus, não praticam a honestidade, o compromisso, a preocupação em fazer o bem. Esse tipo de gente, nas suas regras, eles são mais astutos. Mas os filhos da luz, nas regras de Deus, não são tão prudentes. Não usam com tanta autoridade e poder e tão bem usado tudo que Deus dá para os filhos da luz, que são os filhos de Deus, como os ímpios praticam com as suas regras. O irmão entende? Existem as regras aqui dos ímpios, então eles são muito bons nas suas regras, em passar para trás, em ser desonesto, aqui nas suas regras. Então, aqui dentro das suas regras, eles manipulam muito bem as coisas e trocam favores entre si e acabam se sobressaindo, ficando bem. Segundo as suas regras, ficando bem aqui, mas depois, quando morre, é problema. Agora, os filhos da luz aqui, com as regras e com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, não são tão bons. Assim como esses filhos do mundo são. Entende? Porque a igreja mesmo. A igreja tem perdido a autoridade e poder, e as trevas têm avançado. Pela misericórdia de Deus não avança muito, mas nós temos muita dificuldade, principalmente no momento de hoje. Mas se a igreja meditasse mais no que Deus ensina e aplicasse melhor, então a igreja alcançaria mais espaço, a igreja alcançaria mais pessoas e teria os bens de Deus, que são as almas, mais multiplicados, um rebanho maior, pessoas crente, cristã, de qualidade maior, melhor. Sim? Então é isso que eu vejo aqui. Aí depois no verso 9, Jesus vai dizer: granjear amigos com as riquezas da injustiça. Ponto e vírgula. Granjear amigos com as riquezas da injustiça. Eu vejo assim que toda a riqueza, a riqueza deste mundo é uma riqueza injusta. Não predomina a justiça de Deus. Com certeza, em alguns momentos, sim. Em algumas pessoas, sim, predomina a adquirir justiça, a adquirir riquezas de forma justa.
mas a maioria das riquezas, elas são adquiridas de forma injusta. Vamos dizer, nós trabalhamos em uma empresa de um homem astuto, esperto, e ele construiu aquela empresa roubando de alguém. Ele esteve na empresa de alguém e ele foi desviando. Aí um dia ele foi pego, ele foi mandado embora e ele está com uma quantia de dinheiro e ele abre uma empresa. Então todas as riquezas dessa empresa é riqueza da injustiça. E nós estamos trabalhando nessa empresa. Entende? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, são as riquezas da injustiça, vos recebam eles nos tabernáculos. Eles quem? Os amigos que você granjeou com as riquezas da injustiça. Sim? Vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Tabernáculos aqui está no plural. A Bíblia diz em Apocalipse que o tabernáculo de Deus estará com os homens. Quer dizer, não pode ser esse tabernáculo de Apocalipse, porque aqui está escrito tabernáculos eternos. E o que é o tabernáculo? O tabernáculo é onde você tinha ali, não é? Pedro vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. Sim? Onde Deus habita. Então eu vejo esses tabernáculos eternos, a glorificação, esse novo corpo. Eu vejo isso. Porque é de difícil interpretação. Para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Quer dizer, por quê? A partir do momento que você entende que você é um espírito e você tem uma alma e habita em um corpo, quer dizer que quando nós morremos, esse corpo ele se desfaz, porque é pó e volta ao pó. Então a alma e o espírito junto volta para Deus. E agora vai precisar de um outro corpo. Jesus, quando ressuscita, ele aparece no meio da sala, ele atravessou porta, atravessou parede. Quer dizer, é um corpo totalmente diferente. É um corpo não limitado mais, ele não envelhece. É um corpo que não mais fica doente. Então é um corpo eterno. Então eu vejo esses tabernáculos eternos assim. Verso 10, outro ensino. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Bom, aqui é cotidiano nosso, né? Verso 11. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Quem vos confiará as riquezas justas? Quer dizer, eu entendo que acaba trazendo que toda a riqueza do mundo ela é injusta da forma como ela é distribuída e tudo mais. Não é? Tem mais detalhes aí, mas... Então, na glorificação, você receberá as riquezas justas, as verdadeiras riquezas. Aí depois, verso 12. E se no alheio, e se no que é dos outros, não fostes fiéis, quer dizer, se no governo das coisas das outras pessoas você não for fiel, você não for prudente, você não for responsável, quem vos dará o que é vosso? Entende? E se no alheio, se a pessoa não administra bem, se a pessoa não é responsável
com a riqueza do outro. Se ele ganha um talento, ele é irresponsável. Se ele ganha um cargo, ele é irresponsável. E ele está ali administrando, ele é empregado, ele é servo, ele está ali administrando no que não é dele, o que é do alheio. Que nem o mordomo. O mordomo, ele não está sendo fiel no alheio, no que não é dele. Então, quem dará para ele o que é dele? Quer dizer, é uma justiça que ele não atrai sobre ele. É uma justiça que ele não traz sobre si. 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Note que começa aqui nesse versículo uma progressão até Jesus ser mais direto. Ele começa uma progressão. Nenhum servo pode servir dois senhores. Senhor é tudo aquilo que domina a tua alma. Senhor é tudo aquilo que te governa. Os teus pensamentos e as tuas atitudes é para quem? Aquelas tuas atitudes, todo o teu interesse mostra quem está governando a tua mente. Quem está governando? Porque ou há de odiar um e amar o outro. Quer dizer, não tem como ficar titubeando entre dois pensamentos. Ou você decide por um senhor, ou você decide por outro. Porque um vai acabar te agradando. Vai agradar os teus desejos da tua alma, do teu coração. E o outro vai ser contrário e vai te repreender. Então você vai odiar o outro. Aí Jesus já vai finalizar com a direta. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Por quê? Amarás o Senhor de teu Deus de todo o teu conhecimento, de todo o entendimento, de todas as tuas emoções, de toda a tua alma. O versículo não é assim, mas o entendimento ali a gente pode pôr assim. Quer dizer, se você ama teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, as tuas atitudes, o teu proceder, o teu agir, o teu falar, resplandece Deus. Mas, se o teu coração está na riqueza, está em Mamon, todo o teu agir, todo o teu falar, toda a tua esperteza é para adquirir mais dinheiro. Adquirir a riqueza é o foco. Então, adquirir riqueza de forma injusta ou justa, certa, errada, não interessa. Por quê? O importante é adquirir riqueza. E não fazer o que Deus agrada. Então tem muita gente que odeia Deus por quê? Não consegue. O problema não é ter riqueza. O problema é que a riqueza domine a pessoa. Domine todo o teu entendimento, domine todas as tuas emoções, domine todo o teu agir. Ela é o foco. Eu preciso ganhar, 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 eu não posso perder. Se aparecer uma oportunidade, vai acontecer. Vou pegar. Injusta, justa, não interessa, eu vou pegar. Por quê? Porque esses são a direção dos meus pensamentos, todo o meu entendimento, todo o meu coração está nisso. Entendeu? Então ele começa uma progressão e no final ele vai direto. Aqui ele já vai ser direto. Agora, eu vou trazer aqui uns comentários bíblicos desse livro que está no canto da tela, que vai aparecer, desses autores, porque até agora nós meditamos em cima do texto. Agora nós vamos ver um pouco mais o que esses homens, o que outros homens também identificaram aqui nessa parábola. Amém, irmão José? Não é?
Esse administrador cuidava dos negócios e bens do homem rico, incluindo as suas propriedades. Ele evidentemente havia recebido amplos poderes para administrar e controlar as riquezas do dono, e portanto tinha várias oportunidades de ser desonesto. Isso acontece. Todo que administra tem oportunidade para ser desonesto. Ele foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. A palavra grega traduzida como dissipar significa literalmente desperdiçar, espalhar, fazer mau uso, não dar valor. Imagina uma pessoa que começa a perder R$1 aqui, R$1 ali, R$2 ali. Como ela se acostuma a perder 1, 2, daqui a pouco ela se acostuma a perder 5, 10, 20, 50, 100. Mas ela está desperdiçando no que não é dela. Aí é fácil, entendeu? Aí é fácil. Desperdiçar o que não é seu é fácil. Ele não está desperdiçando o que é do bolso dele. O que o pai dele deixou para ele. Não é isso. Está desperdiçando dos outros. Aí é fácil, não é? Parece que o mordomo estava realmente roubando os bens ou administrando-os em seu próprio benefício. O dono, evidentemente, não vivia na propriedade, mas na cidade, e assim não conhecia os negócios desonestos do administrador. Estamos ainda na análise da parábola, sim, a imagem construída para trazer um ensino. Dar contas ou prestar contas significa literalmente mostrar as contas. Me mostre os relatórios. Eu preciso saber como que está para mim passar para o próximo administrador. Você não será mais meu administrador. Seu patrão exigiu que fosse preparado um relatório financeiro completo. Esta conta não seria para mostrar a inocência ou culpa do administrador. O proprietário já tinha certeza de sua culpa e o informou, porque já não poderá ser mais meu mordomo. O Dr. Chapman é um homem que escreveu aí, escreveu cavar, mendigar ou roubar. Ele afirma que o mordomo era muito preguiçoso para cavar e tinha vergonha de pedir, então decidiu roubar, que foi as negociações que ele fez. Porque a parábola não dá a entender que essa negociação passava o resto da dívida para ele. Porém, esses homens acabavam tendo uma dívida com ele. Uma dívida de favor, algo assim. Porque quando ele vai falar assim, quando eu estava administrando lá, antes de eu sair, eu consegui um perdão de 50 para você e de 20 para você. E aí? Me ajeita alguma coisa? Você me deve favor. Porque senão eu vou voltar lá no homem e falar que você está devendo X. E não o que está no relatório. Coisa de homem, sim. Coisa de gente injusta. De quem não se preocupa com a justiça de Deus. O homem decidiu usar as poucas horas que lhe restavam no escritório para ganhar a amizade de alguns devedores do seu patrão, de forma que após a sua demissão tivesse amigos que o acolhessem. Esse administrador desonesto e esperto chamou cada um dos devedores do seu patrão e diminuiu a quantidade da dívida que cada um tinha. Ele alterou uma conta de 100 medidas de azeite para 50.000 galões de azeite. Também reduziu uma outra conta de 100 alqueires de trigo para 80 alqueires. O senhor que elogiou o mordomo na história era o dono dos bens na história, é claro, e não Jesus. Jesus não elogiou essa atitude. Por isso que eu digo que esse homem devia ser um homem ímpio também, porque ele achar graça, ele louvar uma atitude dessa, né? O caráter dele fica em dúvida, né? A palavra traduzida como prudentemente pode ser traduzida como sabiamente ou de forma escrupulosa, meticuloso. Ele foi astuto, meticuloso. Ele foi perspicaz. Ele viu que ia perder seu cargo e ele agiu friamente nos últimos momentos.
sabe? Em relação aos seus próprios interesses. Embora o homem rico tivesse sido roubado, ele admirou essa demonstração incomum de prudência, de lidar com o dinheiro para fazer amigos. Ou porque ao lidar com os seus semelhantes, os homens do mundo são mais espertos do que os filhos da luz, Weymouth. Os cristãos são geralmente menos prudentes ao lidar com o dinheiro do que os homens do mundo. Mais ou menos, né? É que na grande maioria realmente não tem uma boa administração do financeiro. E tem alguns também que acabam se perdendo por administrar tão bem que o dinheiro começa a passar a ser governador dele. Então, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro governar a pessoa. Jesus não está de forma alguma aprovando a desonestidade do administrador, mas ao contrário, ele diz: usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Note que ele trouxe aqui lar eterno e eu trouxe tabernáculos eternos como o corpo de habitação, o corpo glorificado. Se você for glorificado, conseguir a salvação, você vai ter as duas coisas. A moradia eterna e o corpo eterno e um corpo totalmente diferente, sem limitações e tudo mais. Não é? Este versículo é de difícil interpretação. Riquezas da injustiça ou mamão significa literalmente riquezas mundanas. Quando essas vos faltarem, é uma expressão que consta nos melhores textos gregos. Jesus está dizendo: use a sua riqueza mundana de forma a alcançar valores maiores, que são as almas, são as vidas. Ele também encoraja os seus discípulos a usarem maior diligência e prudência ao se prepararem para o seu futuro eterno. Assim como o mordomo infiel usou essas qualidades para se preparar para a sequência de seus assuntos temporais. Assuntos temporais são assuntos deste tempo, desta vida. Não são assuntos que transcendem junto com você. Esse Trent aqui, escreve, né? Estou convencido de que aqui temos simplesmente uma parábola da prudência cristã. Cristo nos exortando a usar o mundo e os bens do mundo, por assim dizer, contra o mundo e a favor de Deus. Quer dizer, você usa as riquezas deste momento temporal para que você consiga amizades, consiga ter um bom relacionamento, eles vejam Deus na tua vida, então agora essa pessoa vem para Cristo por conta do teu testemunho, então esses a favor de Deus contra o mundo, o que é? Você está tirando pessoas do mundo e trazendo pessoas para Deus. Sim? Agora iniciamos um tema que é a fidelidade de todo o coração. A mensagem desses versículos é uma continuação do pensamento e uma aplicação da parábola do mordomo infiel. Né? Esta é uma verdade universal. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Porque a pessoa ou é justa ou é injusta. Ou ela tem o coração inclinado para as coisas que agradam a Deus ou contra Deus. Uma das duas coisas. Fidelidade e infidelidade não são questões matemáticas. Elas surgem da condição moral e espiritual do homem interior. Sim? A condição moral e espiritual. Caráter. Como é que está o seu espiritual? Você tem prazeres nas coisas de Deus? Onde você tem prazer? Assim, a fidelidade ou infidelidade do homem em questões menores é um indicador do seu caráter. Baseado nesse indicador,
alguém pode determinar se pode ser confiável em questões de maior importância. Baseado neste indicador, alguém pode determinar se pode ser confiável em questões de maior importância. Então, eu te dou um cargo menor. Se você for justo e for fiel, eu posso te levar a cargos maiores. Mas se eu ver que ali você já agiu de forma errada, dali você já volta para trás. Sim? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Aqui está um contraste entre riqueza eterna e riqueza temporal. Quer dizer, as riquezas de Deus, as riquezas, não é? Quando tudo isso passar, tudo mudar, o tempo mudar, assim que nós cremos, não é? Que tudo isso vai passar, toda essa condição que nós vivemos vai mudar, vamos ser glorificados, vamos ter um outro corpo, um outro momento nosso com Deus, não é? Então, um contraste entre as riquezas eternas, as riquezas de Deus, e as riquezas temporal, que é isso aqui, tudo vai passar. Ou passa quando morre, ou passa na glorificação. Um dos dois vai passar. Em algum momento da história nossa, vai passar. A temporal não é mais do que uma sombra quando comparada com aquela que é eternamente real, que é as coisas de Deus. A infidelidade em relação à temporal é uma clara indicação da falta de merecimento, de confiança em relação àquilo que é real e eterno. Então, quer dizer, a infidelidade nesse momento que nós estamos vivendo mostra que não é digno da fidelidade de Deus na eternidade. Então, recebeu a oportunidade, foi infiel, fica por aí mesmo. Não passa para a próxima fase. E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? A falta de confiança como mordomo ou administrador faz com que uma pessoa se torne digna de possuir riquezas. A verdade escondida por trás da imagem é que nesta vida não possuímos nada. Deus é o dono de tudo e nós somos os seus administradores. Neste versículo está implícita a promessa: se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Neste versículo está implícita a promessa de que no mundo vindouro receberemos a nossa própria riqueza. Isso é bom. Mas se formos infiéis em nossa atual condição de administradores de riquezas, Deus não nos confiará a nossa própria riqueza. Ele não nos dará aquela verdadeira riqueza no próximo mundo. Nenhum servo pode servir dois senhores. A verdadeira lealdade não pode ser dividida em qualquer esfera. E isto é verdade especialmente na esfera celestial. Deus reivindica total lealdade. O discípulo não pode dividir a sua lealdade entre Deus e as suas posses. Mamon é a palavra aramaica para dinheiro ou riqueza. Amém? Aqui eu finalizo.